Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like para nos ajudar. Bom áudio para você. 34 perguntas respondidas por Neville Goddard. Extraído do livro 5 lições, uma masterclass. Qual é o significado das insígnias nas capas dos seus livros? É um olho imposto a um coração que, por sua vez, é imposto a uma árvore carregada de frutos, significando que o que você está consciente e aceita como verdade, você vai perceber. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu gostaria de me casar, mas não encontrei o homem certo. Como eu imagino um marido? Sempre apaixonado por ideais, é o estado ideal que captura a mente. Não confine o estado de casamento a um determinado homem, mas a uma vida plena, rica e transbordante. Você deseja experimentar a alegria do casamento. Não modifique seu sonho, mas melhore-o tornando-o mais bonito. Em seguida, condense seu desejo em uma única sensação ou ato que implique sua realização. Neste mundo ocidental, uma mulher usa uma aliança de casamento no terceiro dedo da mão esquerda. A maternidade não implica necessariamente em casamento, e intimidade não precisa implicar em casamento, mas um anel de casamento sim. Relaxe em uma poltrona confortável ou deite-se de costas e induza um estado semelhante ao sono. Então assuma a sensação de estar casada. Imagine uma aliança de casamento em seu dedo. Toque isso. Vire-o ao redor do dedo. Puxe-o sobre a junta. Continue a ação até que o anel tenha a nitidez e a sensação de realidade. Fique tão perdida em sentir o anel em seu dedo que, quando abrir os olhos, ficará surpresa por ele não estar lá. Se você é um homem que não usa anel, pode assumir uma responsabilidade maior. Como você se sentiria se tivesse uma esposa para cuidar? Assuma a sensação de ser um homem casado e feliz agora. O que devo fazer para inspirar pensamentos criativos como os necessários para escrever? O que você deve fazer? Suponha que a história já tenha sido escrita e aceita por uma grande editora. Reduza a ideia de ser escritor à sensação de satisfação. Repita a frase, não é maravilhoso? Ou, obrigado, 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 repetidas vezes até se sentir bem-sucedido. Ou imagine um amigo parabenizando você. Existem inúmeras maneiras de implicar sucesso, mas sempre vá até o fim. Sua aceitação do fim deseja seu cumprimento. Não pense em entrar no clima de escrever, mas viva e haja como se você fosse agora o autor que deseja ser. Suponha que você tenha talento para escrever. Pense no padrão que você deseja exibir do lado de fora. Se você escreve um livro e ninguém está disposto a comprá-lo, não há satisfação. Haja como se as pessoas estivessem famintas pelo seu trabalho. Viva como se você não pudesse produzir histórias ou livros com rapidez suficiente para atender à demanda. Persista nessa suposição e tudo o que for necessário para atingir seu objetivo rapidamente desabrochará e você o expressará. Como imagino um público maior para minhas palestras? Posso responder melhor compartilhando a técnica usada por um professor muito capaz que conheço. Quando este homem veio pela primeira vez a este país, ele começou a falar em um pequeno salão na cidade de Nova York. Embora apenas 50 ou 60 pessoas participassem de sua reunião de domingo de manhã e se sentassem na frente, esse professor ficava no pódio e imaginava uma vasta audiência. Então ele dizia para o espaço vazio: "Você pode me ouvir lá atrás?" Hoje, este homem está falando no Carnegie Hall, em Nova York, para aproximadamente 2.500 pessoas, todos os domingos de manhã e quartas-feiras à noite. Ele queria falar para as multidões. Ele não era modesto. Ele não tentou enganar a si mesmo,
mas construiu uma multidão em sua própria consciência, e as multidões vêm. Fique diante de um grande público. Dirija-se a esse público em sua imaginação. Sinta que você está nesse palco e seu sentimento fornecerá os meios. É possível imaginar várias coisas ao mesmo tempo, ou devo limitar minha imaginação a um desejo? Pessoalmente, gosto de limitar meu ato imaginário a um único pensamento, mas isso não significa que vou parar por aí. Durante o dia posso imaginar muitas coisas, mas em vez de imaginar muitas coisas pequenas, sugiro que imagine algo tão grande que inclua todas as pequenas coisas. Em vez de imaginar riqueza, saúde e amigos, imagine estar em êxtase. Você não poderia estar em êxtase e sentir dor. Você não poderia estar em êxtase e ser ameaçado com um aviso de desapropriação. Você não poderia ficar em êxtase se não estivesse desfrutando de uma medida plena de amizade e amor. Qual seria a sensação se você estivesse em êxtase sem saber o que aconteceu para produzir seu êxtase? Reduza a ideia de êxtase à sensação única, não é maravilhoso? Não permita que a mente consciente e raciocinadora pergunte por quê, porque se isso acontecer, ela começará a procurar causas visíveis, e então a sensação será perdida. Em vez disso, repita várias vezes, não é maravilhoso? Suspenda o julgamento sobre o que é maravilhoso. Pegue a única sensação da maravilha de tudo isso e as coisas acontecerão para testemunhar a verdade dessa sensação. E eu prometo a você, incluirá todas as pequenas coisas. Com que frequência devo realizar o ato imaginário, alguns dias ou várias semanas? No livro de Gênesis conta-se a história de Jacó lutando com um anjo. Esta história nos dá a pista que estamos procurando, que quando a satisfação é alcançada, a impotência a segue. Quando o sentimento da realidade é seu, pelo menos no momento, você é mentalmente impotente. O desejo de repetir o ato da oração se perde, sendo substituído pelo sentimento de realização. Você não pode persistir em querer o que já tem. Se você assume que é o que deseja ser ao ponto do êxtase, você não o quer mais. Seu ato imaginário é tanto um ato criativo quanto um ato físico em que o homem encolhe e é abençoado, pois assim como o homem cria sua própria semelhança, seu ato imaginário se transforma na semelhança de sua suposição. Se, no entanto, você não atingir o ponto de satisfação, repita a ação várias vezes até sentir que a tocou e a virtude saiu de você. Fui ensinado a não pedir coisas terrenas, apenas crescimento espiritual, mas dinheiro e coisas são o que eu preciso. Você deve ser honesto consigo mesmo. Por toda a Escritura, a pergunta é feita: o que você quer de mim? Alguns queriam ver, outros comer, e outros ainda queriam se endireitar, ou, que meu filho viva. Seu eu dimensionalmente maior fala com você através da linguagem do desejo. Não se engane. Sabendo o que você quer, reivindique que você já o tem, pois é o prazer de seu Pai dar a você e lembre-se, o que você deseja, que você tem. Quando você assume o seu desejo, você mantém em mente a presença constante deste ser maior te protegendo, e dando a você sua suposição? A aceitação do fim determina os meios. Assuma a sensação de que seu desejo foi realizado e seu eu dimensionalmente maior determinará os meios. Quando você se apropria de um estado como se o tivesse, a atividade do dia desviará sua mente de todos os pensamentos ansiosos para que você não procure sinais. Você não tem que carregar a sensação de que alguma presença vai fazer isso por você, mas você sabe que já está feito. Sabendo que já é um fato, caminhe como se fosse, e as coisas acontecerão para torná-lo assim. Você não precisa se preocupar com alguma presença fazendo algo por você. Quanto mais profundo, dimensionalmente maior, você já o fez. Tudo o que você faz é se mover para o lugar onde você o encontra.
Lembre-se da história do homem que deixou o mestre e estava a caminho de casa quando encontrou seu servo que disse: "Seu filho vive." E quando ele perguntou a que horas isso foi feito, o servo respondeu: "À 7ª hora." Na mesma hora em que assumiu seu desejo, foi feito para ele, pois foi na 7ª hora que o mestre disse: "Seu filho vive." Seu desejo já foi concedido. Caminhe como se fosse, embora o tempo pulse lentamente nesta dimensão do seu ser, ele ainda lhe trará a confirmação de sua suposição. Peço-lhe que não seja impaciente, no entanto. Se há uma coisa que você realmente precisa, é paciência. Não existe uma lei que diga que você não pode conseguir algo de graça? Não devemos ganhar o que desejamos? A criação está concluída. É o prazer de seu pai dar-lhe o reino. A parábola do filho pródigo é a sua resposta. Apesar do desperdício do homem, quando ele cai em si e se lembra de quem ele é, ele se alimenta do bezerro cevado da abundância e usa o manto e o anel da autoridade. Não há nada para ganhar. A criação foi concluída na fundação do tempo. Você, como homem, é Deus tornado visível com o propósito de mostrar o que é, não o que deve ser. Não pense que você deve trabalhar sua salvação com o suor do seu rosto. Faltam 4 meses para a colheita, os campos já estão brancos, basta enfiar a foice. O pensamento de que a criação está terminada não rouba a iniciativa de alguém? Se você observar um evento antes que ele ocorra, então o evento ocorrido deve ser predeterminado do ponto de vista de estar desperto neste mundo tridimensional. No entanto, você não precisa encontrar o que observa. Você pode, mudando seu conceito de si mesmo, interferir em seu futuro e moldá-lo em harmonia com seu novo conceito de si mesmo. Esta capacidade de mudar o futuro não nega que a criação esteja terminada? Não. Você, mudando seu conceito de si mesmo, muda seu relacionamento com as coisas. Se você reorganizar as palavras de uma peça para escrever uma diferente, você não criou novas palavras, mas simplesmente teve a alegria de reorganizá-las. Seu conceito de si mesmo determina a ordem dos eventos que você encontra. Eles estão na fundação do mundo, mas não em sua ordem de arranjo. Por que alguém que trabalha duro em metafísica sempre parece carente? Porque ele realmente não aplicou a metafísica. Não estou falando de uma abordagem leviana da vida, mas de uma aplicação diária da lei da consciência. Quando você se apropria de seu bem, não há necessidade de um homem, ou Estado, agir como um meio pelo qual seu bem virá. Vivendo em um mundo de homens, o dinheiro é necessário em minha vida diária. Se eu te convidar para almoçar amanhã, devo pegar a conta. Ao sair do hotel, devo pagar a conta. Para pegar o trem de volta a Nova York, minha passagem de trem deve ser paga. Eu preciso de dinheiro e ele tem que estar lá. Eu não vou dizer, Deus sabe o que é melhor, e ele sabe que eu preciso de dinheiro. Em vez disso, vou me apropriar do dinheiro como se fosse meu. Devemos viver com ousadia. Devemos passar pela vida como se tivéssemos o que queremos possuir. Não pense que porque você ajudou outra pessoa, alguém fora de você viu suas boas obras e lhe dará algo para aliviar seu fardo. Não há ninguém para fazer isso por você. Você mesmo deve ir com ousadia em se apropriar do que seu pai já lhe deu. Uma pessoa sem instrução pode educar-se assumindo o sentimento de ser educada? Sim. Um interesse despertado recebe informações de todos os lados. Você deve desejar sinceramente ser bem educado. O desejo de ser bem lido, seguido da suposição de que você é, o torna seletivo em sua leitura. À medida que você progride em sua educação, você automaticamente se torna mais seletivo, mais exigente em tudo o que faz. Meu marido e eu estamos fazendo as aulas juntos.
Devemos discutir nossos desejos uns com os outros? Existem dois ditos espirituais que permeiam a Bíblia. Uma é, vá não conte a ninguém, e a outra é, eu lhe digo antes que aconteça que, quando acontecer, você pode acreditar. É preciso ousadia espiritual para dizer a outra pessoa que seu desejo foi realizado antes de ser visto do lado de fora. Se você não tem esse tipo de ousadia, então é melhor ficar quieto. Eu pessoalmente gosto de contar meus planos para minha esposa, porque nós dois ficamos muito emocionados quando eles acontecem. A primeira pessoa que um homem quer provar esta lei é para sua esposa. Disse que Mohammed é eternamente grande porque seu primeiro discípulo foi sua esposa. Meu marido e eu devemos trabalhar no mesmo projeto ou em projetos separados? Isso depende inteiramente de você. Minha esposa e eu temos interesses diferentes, mas temos muito em comum. Você se lembra da história que contei sobre nosso retorno aos Estados Unidos nesta primavera? Senti que era meu dever como marido conseguir passagem de volta para a América, então me apropriei disso. Eu sinto que há certas coisas que estão do lado da minha esposa no contrato, como manter uma casa limpa e bonita e encontrar a escola apropriada para nossa filha, então ela cuida disso. Muitas vezes minha esposa me pede para imaginar para ela, como se ela tivesse mais fé na minha capacidade de fazê-lo do que na dela. Isso me lisonjeia porque todo homem digno desse nome quer sentir que sua família tem fé nele. Mas não vejo nada de errado na comunhão entre dois que se amam. Eu acho que se você ficar muito sonolento, haverá uma falta de sentimento. Quando falo de sentimento, não me refiro à emoção, mas à aceitação do fato de que o desejo foi realizado. Sentindo-se grato, realizado ou agradecido, é fácil dizer, obrigado, não é maravilhoso? Ou está consumado. Quando você entra no estado de gratidão, você pode acordar sabendo que está feito, ou adormecer com a sensação do desejo realizado. O amor é um produto de sua própria consciência? Todas as coisas existem em sua consciência, sejam elas amor ou ódio. Nada vem de fora. As colinas para as quais você procura ajuda são aquelas de uma cordilheira interna. Seus sentimentos de amor, ódio ou indiferença brotam de sua própria consciência. Você é infinitamente maior do que jamais poderia se conceber. Nunca, na eternidade, você alcançará o seu ser supremo. É assim que você é maravilhoso. O amor não é um produto de você, você é amor, pois é isso que Deus é e o nome de Deus é Eu Sou, o próprio nome que você chama a si mesmo antes de fazer a afirmação quanto ao estado em que está agora. Suponha que meus desejos não possam se materializar por 6 meses a 1 ano, eu espero para imaginá-los. Quando o desejo está sobre você, esse é o momento de aceitar seu desejo em sua plenitude. Talvez haja razões pelas quais o desejo é dado a você neste momento. Seu ser tridimensional pode pensar que não pode ser agora, mas sua mente quadridimensional sabe que já é. Então o desejo deve ser aceito por você como um fato físico agora. Suponha que você queira construir uma casa. A vontade de ter é agora, mas vai demorar para as árvores crescerem e o carpinteiro construir a casa. Embora o desejo pareça grande, não espere para se ajustar a ele. Reivindique a posse agora e deixe-a objetivar-se à sua maneira estranha. Não diga que levará 6 meses ou 1 ano. No minuto em que o desejo vier sobre você, assuma que já é um fato. Você deu ao seu desejo um intervalo de tempo e o tempo é relativo quando se trata deste mundo. Não espere que nada aconteça, aceite agora como se fosse e veja o que acontece. Quando você tem um desejo, o mais profundo você, que os homens chamam de Deus, está falando. Ele exorta você, através da linguagem do desejo, a aceitar o que não é e o que deve ser.
O desejo é simplesmente a comunhão dele com você, lhe dizendo que seu desejo é seu, agora. Sua aceitação deste fato é provada por seu completo ajuste a ele como se fosse verdade. Por que alguns de nós morrem jovens? Nossas vidas não são, em retrospecto, medidas por anos, mas pelo conteúdo desses anos. O que você consideraria uma vida plena? Uma variedade de experiências. Quanto mais variadas elas são, mais rica é a sua vida. Na morte, você funciona em um mundo dimensionalmente maior e desempenha seu papel composto por uma vida inteira de experiências humanas. Portanto, quanto mais variadas forem suas experiências, mais fino será seu instrumento e mais rica será sua vida. E uma criança que morre ao nascer? A criança que nasce, vive para sempre, pois nada morre. Pode parecer que a criança que morre ao nascer não tem acesso à experiência humana, mas, como disse certa vez um poeta, ele desenhou um círculo que me excluiu, infiel, canalha, uma coisa para desprezar. Mas o amor e eu tivemos a inteligência de vencer. Desenhamos um círculo que o acolheu. A pessoa amada tem acesso às experiências sensoriais do amante. Deus é amor, portanto, em última análise, todos têm um instrumento, cujo teclado são as impressões sensoriais de todos os homens. Qual é a sua técnica de oração? Começa com o desejo, pois o desejo é a mola mestra da ação. Você deve conhecer e definir seu objetivo, então condensá-lo em uma sensação que implica a realização. Quando seu desejo estiver claramente definido, imobilize seu corpo físico e experimente, em sua imaginação, a ação que implica a sua realização. Repita esse ato várias vezes até que tenha a vivacidade e a sensação da realidade. Ou condense seu desejo em uma única frase que implique realização, como: "Obrigado, Pai, não é maravilhoso?" Ou "Está consumado." Repita essa frase condensada ou ação em sua imaginação repetidamente. Então, ou desperte desse estado, ou deslize para as profundezas. Não importa, pois o ato é feito quando você o aceita completamente como terminado naquele estado sonolento. Duas pessoas querem a mesma posição. Um tem. O outro tinha e agora quer de volta. Seu pai, o dimensionalmente maior você, tem maneiras e meios que você não conhece. Aceite sua sabedoria. Sinta seu desejo realizado, então permita que seu pai o dê a você. A atual pode ser promovida a um cargo mais alto, ou casar-se com um homem de grande riqueza e desistir de seu emprego. Ela pode ganhar muito dinheiro ou optar por se mudar para outro estado. Muitas pessoas dizem que querem trabalhar, mas eu questiono isso seriamente. Eles querem segurança e condição de segurança em um trabalho. Mas eu realmente não acho que a garota média realmente queira se levantar de manhã e ir trabalhar. Qual é a causa da doença e da dor? O corpo físico é um filtro emocional. Muitas doenças humanas, até então consideradas puramente físicas, são agora reconhecidas como enraizadas em distúrbios emocionais. A dor vem da falta de relaxamento. Quando você dorme, não há dor. Se você está sob anestesia, não há dor porque você está relaxado, por assim dizer. Se você tem dor é porque está tenso e tentando forçar alguma coisa. Você não pode forçar uma ideia a se concretizar, você simplesmente se apropria dela. É atenção menos esforço. Somente a prática o levará a esse ponto em que você pode estar atento e ainda estar relaxado. A atenção é atenção em direção a um fim, e o relaxamento é exatamente o oposto. Aqui estão duas ideias completamente opostas que você deve misturar até aprender, através da prática, como estar atento, mas não tenso. A palavra contenção significa atenção menos esforço.
No estado de contenção, você é mantido pela ideia sem tensão. Não importa o quanto eu tente ser feliz, no fundo eu tenho uma sensação melancólica de ser deixado de fora. Por quê? Porque você sente que não é desejado. Se eu fosse você, presumiria que sou procurado. Você conhece a técnica. A suposição de que você é desejado pode parecer falsa quando assumida pela primeira vez, mas se você se sentir desejado e respeitado e persistir nessa suposição, ficará surpreso com a forma como os outros o procurarão. Eles começarão a ver qualidades em você que nunca viram antes. Eu prometo. Se você apenas assumir que é desejado, você será. Se a segurança veio a mim através da morte de um ente querido, eu causei essa morte? Não pense nem por um segundo que você causou a morte assumindo a segurança. Quanto maior você não vai ferir ninguém. Ele vê tudo e, conhecendo a duração da vida de todos, pode inspirar o outro a lhe dar aquilo que pode cumprir sua suposição. Você não matou a pessoa que o nomeou em seu testamento. Se, alguns dias depois de sua total aceitação da ideia de segurança, Tio John saiu deste plano tridimensional e deixou sua propriedade para você, é apenas porque era hora de Tio John partir. Ele não morreu um segundo antes de seu tempo, no entanto. Quanto maior você viu o tempo de vida de John e usou-o como caminho para realizar o seu sentimento de segurança. A aceitação do fim quer os meios para o cumprimento desse fim. Não se preocupe com nada, exceto o final. Tenha sempre em mente que a responsabilidade de fazê-lo é completamente removida de seus ombros. É seu porque você o aceita como tal. Tenho mais de um objetivo. Seria ineficaz concentrar-se em objetivos diferentes em diferentes períodos de concentração? Gosto de pegar uma ambição consumidora, restringi-la a uma única frase curta ou ato que implique realização, mas não limito minha ambição. Só sei que meu verdadeiro objetivo incluirá todos os pequeninos. Acho difícil mudar meu conceito de eu. Por quê? Porque seu desejo de mudar não foi despertado. Se você se apaixonasse pelo que você realmente quer ser, você se tornaria isso. É preciso uma fome intensa para provocar uma transformação do eu. Como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. Se você se tornasse tão sedento de perfeição quanto o pequeno servo é de água que desafia a ira do tigre na floresta, você se tornaria perfeito. Estou pensando em um empreendimento comercial. Significa muito para mim, mas não consigo imaginar como pode vir a existir. Você está isento dessa responsabilidade. Você não precisa torná-lo uma realidade, ele já é. Embora seu conceito de eu pareça tão distante do empreendimento que você contempla agora, ele existe agora como uma realidade dentro de você. Pergunte a si mesmo como você se sentiria e o que estaria fazendo se seu empreendimento fosse um grande sucesso. Identifique-se com esse caráter e sentimento e você ficará surpreso com a rapidez com que realizará seu sonho. O único sacrifício que você é chamado a fazer é desistir de seu conceito atual de si mesmo e apropriar-se do desejo que deseja expressar. Como estudante metafísico, fui ensinado a acreditar que crenças raciais e suposições universais me afetam. Você quer dizer que somente na medida em que dou poder a essas crenças universais sobre mim, sou influenciado por elas? Sim. É apenas o seu ponto de vista individual, pois seu mundo está sempre testemunhando seu atual conceito de eu. Se alguém te ofende, mude seu conceito de si mesmo. Essa é a única maneira que os outros mudam. O jornal desta noite pode ser lido por quaisquer 6 pessoas nesta sala e não há 2 que interpretem a mesma história da mesma maneira. Um ficará eufórico, o outro deprimido, outro indiferente, e assim por diante, mas é a mesma história. Suposições universais, crenças raciais, chame-as como quiser,
elas não são importantes para você. O importante é o seu conceito, não de outro, mas de si mesmo, pois o conceito que você tem de si mesmo determina o conceito que você tem dos outros. Deixe os outros em paz. O que eles são para você? Siga seus próprios desejos. A lei está sempre em operação, sempre absoluta. Sua consciência é a rocha sobre a qual repousam todas as estruturas. Observe o que você está ciente. Você não precisa se preocupar com os outros porque é sustentado pelo absoluto desta lei. Nenhum homem vem a você por vontade própria, seja ele bom, mau ou indiferente. Ele não escolheu você. Você o escolheu. Ele foi atraído por você por causa do que você é. Você não pode destruir o estado que outro representa pela força. Em vez disso, deixe-o em paz. O que ele é para você? Eleve-se a um nível mais alto de consciência e você encontrará um novo mundo esperando por você, e à medida que você se santifica, outros são santificados. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens inteligentes que usaram mitos solares e fálicos para revelar verdades psicológicas. Mas confundimos sua alegoria com a história e, portanto, não conseguimos ver sua verdadeira mensagem. É estranho, mas quando a Bíblia foi lançada ao mundo, e a aceitação parecia estar à vista, a grande biblioteca de Alexandria foi incendiada, não deixando nenhum registro de como a Bíblia surgiu. Poucas pessoas podem ler outras línguas, então não podem comparar suas crenças com outras. Nossas igrejas não nos encorajam a comparar. Quantos dos milhões que aceitam a Bíblia como fato, a questionam? Acreditando que é a palavra de Deus, eles aceitam cegamente as palavras e assim perdem a essência que elas contêm. Tendo aceitado o veículo, eles não entendem o que o veículo transmite. Você usa os apócrifos? Não no meu ensino. Tenho vários volumes deles em casa. Eles não são maiores do que os 66 livros de nossa Bíblia atual. Eles estão simplesmente dizendo a mesma verdade de uma maneira diferente. Por exemplo, conta-se a história de Jesus, quando menino, observando as crianças fazerem pássaros de barro. Segurando os pássaros em suas mãos, eles fingem que os pássaros estão voando. Jesus se aproxima e derruba os pássaros de suas mãos. Quando eles começam a chorar, ele pega um dos pássaros quebrados e o molda novamente. Segurando-o alto, ele respira sobre ele e o pássaro voa. Aqui está a história de alguém que veio para quebrar os ídolos nas mentes dos homens, então mostrar-lhes como usar a mesma substância e remodelá-la em uma forma bonita e dar-lhe vida. É isso que essa história está tentando transmitir. Eu não venho trazer a paz, mas a espada. A verdade mata todas as galinhas de barro da mente, acaba com as ilusões e depois as remodela em um novo padrão que liberta o homem. Você usa afirmações e negações? Deixemos essas escolas de pensamento que usam afirmações e negações. A melhor afirmação, e a única eficaz, é uma suposição que, por si só, implica a negação do estado anterior. A melhor negação é a indiferença total. As coisas murcham e morrem por indiferença. Eles são mantidos vivos através da atenção. Você não nega uma coisa dizendo que ela não existe. Em vez disso, você coloca sentimento nele ao reconhecê-lo, e o que você reconhece como verdadeiro é verdadeiro para você, seja bom, ruim ou indiferente. É possível alguém parecer morto, e ainda não estar morto? O general Lee deveria ter nascido 2 anos depois que sua mãe, que se acredita estar morta, foi enterrada viva. Para sua sorte, ela não foi embalsamada ou enterrada na terra, mas em um cofre onde alguém a ouviu chorar e a soltou. 2 anos depois, a senhora Lee deu à luz um filho que se tornou o general Lee.
Isso faz parte da história deste país. Como alguém que foi privado em sua juventude pode tornar-se um sucesso na vida? Somos criaturas de hábitos, formando padrões mentais que se repetem várias vezes. Embora o hábito atue como uma lei obrigatória que leva a pessoa a repetir os padrões, não é uma lei, pois você e eu podemos mudar os padrões. Muitos homens de sucesso como Henry Ford, Rockefeller e Carnegie foram privados de sua juventude. Muitos dos grandes nomes deste país vieram de famílias pobres, mas deixaram para trás grandes conquistas no mundo político, artístico e financeiro. Certa noite, um amigo meu participou de uma reunião de jovens executivos de publicidade. O orador da noite disse a esses jovens: "Tenho apenas uma coisa a dizer a vocês esta noite, que é se tornarem grandes e vocês não podem falhar." Pegando um aquário comum, encheu-o com 2 sacos, um de nozes inglesas e outro de feijões miúdos. Misturando-os com a mão, ele começou a sacudir a tigela e disse: "Esta tigela é vida." Você não pode parar de tremer, pois a vida é um ritmo vivo e pulsante constante, mas observe. E enquanto eles observavam, as grandes nozes chegaram ao topo da tigela enquanto os pequenos feijões caíam no fundo. Olhando para a tigela, o homem perguntou: "Qual de vocês está reclamando?" Perguntando por quê. Em seguida, acrescentou: "Não é estranho. O som está vindo da tigela e não do lado de fora. Um feijão está reclamando que se ele tivesse o mesmo ambiente que a nós, ele também faria grandes coisas, mas nunca teve a chance." Então ele pegou um pequeno feijão do fundo da tigela e o colocou em cima dizendo: "Eu posso mover o feijão com força, mas não posso impedir que a tigela da vida trema." E enquanto ele sacudia a tigela, o pequeno feijão mais uma vez deslizou para o fundo. Ouvindo outra voz de reclamação, ele perguntou: "O que é isso que eu ouço? Você está dizendo que eu deveria pegar um desses grandes sujeitos que pensa que ele é tão grande e colocá-lo no fundo e ver o que acontece com ele? Você acredita que ele será tão limitado quanto você porque ele será roubado da oportunidade de grandes coisas assim como você é? Vamos ver." Então, o orador pegou uma das grandes nozes e empurrou-o para o fundo da tigela dizendo: "Ainda não consigo impedir a tigela de tremer." E enquanto os homens observavam, a grande noz voltou ao topo. Em seguida, o orador acrescentou: "Senhores, se você realmente quer ter sucesso na vida, faça-se grande." Meu amigo levou essa mensagem a sério e começou a supor que ele era um empresário de sucesso. Hoje ele é realmente um grande homem se você julgar o sucesso por dólares. Ele agora emprega mais de 1.000 pessoas na cidade de Nova York. Cada um de vocês pode fazer o que ele fez. Assuma que você é o que você quer ser. Caminhe nessa suposição e ela se tornará um fato.